Oi, aeronautas, Felipe aqui, e nessa semana, no dia 31 de maio, foi o dia do comissário de bordo. Então, para fazer uma homenagem para essa profissão, a gente decidiu fazer um vídeo contando um pouco da história de como ser o comissário de bordo surgiu, algumas curiosidades e o que eles fazem atualmente. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo da gente, tá bom? Então bora lá! Bom, a aviação civil começou a surgir ali na década de 20 com aeronaves pequenas e muito barulhentas. Então, por conta do seu tamanho, as únicas pessoas a bordo das aeronaves, além dos passageiros, eram os pilotos. Então, o serviço de bordo, que era composto por águas, chicletes e tampões de ouvido para tornar o barulho dos motores um pouco mais suportáveis, eram feitos pelo próprio copiloto do voo. Mas a aviação evoluiu, os aviões ficaram maiores e mais confortáveis, menos barulhentos, e com isso o serviço de bordo também evoluiu. Passou-se a se servir drinks, diferentes tipos de comidas, champanhes, vinhos. E então, para maior conforto dos passageiros, empresas começaram a contratar atendentes nos voos para poder realizar esse serviço de bordo e não sobrecarregar as funções do copiloto. Porém, esse serviço não era profissional e era ocasional, ele não era frequente. As companhias contratavam esses atendentes para realizar voos mais importantes, rotas mais longas ou mais lucrativas. E foi no ano de 1930, com a enfermeira britânica Ellen Church, que a profissão comissário de bordo começou a surgir. Ellen Church era uma mulher fascinada pela aviação e que queria se tornar uma grande comandante. Porém, a aviação é um meio machista, onde a maioria dos funcionários são homens. E naquela época, em 1930, o machismo era muito alto e nenhuma mulher poderia se tornar comandante. E por isso, ela acabou não conseguindo chegar ao comando de um avião. Mas Ellen Church não desistiu de trabalhar na área. E como enfermeira, havia percebido a precariedade do serviço de bordo e as condições que os passageiros estavam. Porque as aeronaves, apesar de maiores e mais confortáveis, não eram pressurizadas, voavam baixo e enfrentavam muitas turbulências, e isso fazia com que os passageiros passassem mal durante a viagem. E percebendo isso, Ellen foi até a companhia aérea Boeing Air Transport, que foi criada pela fabricante de aviões Boeing no ano de 1925, e sugeriu que colocassem enfermeiras a bordo das aeronaves para poder cuidar dos passageiros e tornar o conforto da viagem maior. E ela conseguiu convencer a companhia a realizar um período de testes com 8 comissárias, que foram Ellen Church, Margaret Arnold, Jessie Carter, Ellie Crawford, Harriet Fry, Alva Johnson, Inez Keller e Cornelia Peterman. Essas foram as primeiras comissárias de verdade da história, e todas eram enfermeiras. E essas experiências foram um sucesso, e a partir daí, várias companhias aéreas começaram a contratar comissários de bordo frequentemente. Eles passaram a ser funcionários de verdade, com carteira assinada, receberam salário e estariam em todos os voos das companhias. Uma outra coisa que aconteceu foi que, para aumentar o número de funcionários, deixou-se de ser obrigatório a qualificação de enfermagem para ser um comissário de bordo. E no Brasil, a profissão chegou na década de 40 à década de 50, tendo como pioneira a saudosa Varig, que inicialmente só contratava homens. Como eu disse, a aviação era um meio machista, então a maioria dos comissários naquela época eram homens. Isso não era diferente na Varig. Porém, tudo mudou no ano de 1954, quando a Varig iria iniciar a sua mais nova rota internacional para Nova York, a bordo do Lockheed Super Constellation. E aí passou a contratar mulheres, tendo como pioneira Alice Editha Kloss, que era uma bibliotecária fluente em inglês, e que, ao descobrir que a Varig estava contratando comissários que teriam que ser fluentes em inglês para realizar uma rota internacional para Nova York, não pensou duas vezes e se candidatou. Passou por um processo de provas, foi escolhida e nunca mais saiu da carreira de comissária de bordo. Ela saiu da Varig e realizou voos para a Força Aérea, indo para a Antártida, onde o Brasil possui uma base de pesquisas, e faleceu no ano de 2016 com 88 anos. Alice, além de uma excelente comissária, foi também a responsável por criar o Manual dos Funcionários, que foi utilizado na Varig por toda a sua existência. E de lá pra cá, a profissão só fez evoluir, com os comissários se profissionalizando cada vez mais. Hoje em dia, um comissário é responsável não somente por servir drinks e comidas e sorrir para você, mas também por inspecionar a aeronave para garantir que todos os equipamentos de segurança estão em ordem. São responsáveis também por monitorar os passageiros e, para isso, recebem treinamento de detecção de comportamento suspeito, para impedir, por exemplo, que um terrorista consiga se infiltrar numa aeronave
ou que uma pessoa, por exemplo, alcoolizada, possa representar um risco à segurança do voo. Em algumas companhias, eles também recebem treinamento de combate pessoal para imobilizar um passageiro que possa estar nervoso e tente atacar um outro passageiro ou um membro da tripulação. E uma outra coisa muito importante sobre os comissários e que ninguém sabe é que eles são os únicos na aeronave que recebem treinamento de sobrevivência, para se por acaso o avião faça um pouso de emergência numa floresta, no deserto, em um ambiente de difícil acesso, eles vão ter o treinamento necessário para conseguir água e comida para garantir a sua sobrevivência até que o resgate chegue. E aí, gostou do vídeo? Achou interessante o que os comissários fazem? Gostou da profissão? Então não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar o vídeo para todo mundo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.